Olá, Lucas. Olá, seja Boa bem, tarde. Boa tarde, tudo bem? tudo bem? Você me convidou para essa entrevista? Convidei. Então tá bom. Pode falar. Você tem alguma pergunta para me fazer? Boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. E eu Obrigado, é um escolhi, prazer. e eu escolhi entrevistar o senhor porque eu te admiro muito. Obrigado. Então, gostaria que o senhor nos contasse um pouco da sua história. Onde o senhor nasceu? Eu nasci em Governador Valadares, Minas Gerais. Qual era a profissão do seu pai e da sua O mãe? meu, o meu pai era policial militar e a minha mãe era uma mãe dedicada ao lar, ensinar as crianças e cuidar da casa e administrar as coisas que o papai colocava dentro de casa. Então, quer dizer que a sua mãe, ela só cuidava de você, ela não tinha um trabalho específico. Nós somos quatro irmãos e ela cuidava da casa, cuidava de educar nós, fazendo todas as tarefinhas da escola e além de toda a educação religiosa e de toda a educação moral e virtudes era a responsabilidade da mamãe e do papai, mas como o papai trabalhava mais, era mais responsabilidade da mamãe. Ok. Como foi a sua infância? A minha infância foi muito boa. Eu participava muito com o meu pai, eu brincava muito no quintal de casa, nós tínhamos um quintal muito grande e a gente sempre fazia as coisas no quintal, eu inventava, montava, desmontava, quebrava, catava muita coisa na rua e montava em casa, porque na época não tinha muitos brinquedos, né? E a gente estudava de manhã, eu sempre estudei de manhã, e à tarde a gente brincava e à noite a gente brincava um pouquinho, mas bem cedo a gente ia para casa, jantava, ficava com o papai, fazendo algumas coisas, e assim era. E qual era a sua brincadeira preferida? A minha brincadeira preferida era uma brincadeira chamada, eram três ou duas. Era pau na lata, e era finquim e birosca. O senhor poderia nos explicar como que brinca dessas brincadeiras? É assim, ó. O pau na lata é assim, a gente pega duas garrafas PET, ou naquela época era lata de óleo, porque o óleo vinha em lata, por isso que a gente chamava de pau na lata. Aí a gente colocava um pedaço de papelão no chão e colocava um cabo de vassoura em cima. Aí ficava um de um lado e o outro do outro lado, assim, na extensão de uma rua. Mais ou menos assim, de frente para uma casa e lá do outro lado de frente para outra casa. Aí eram quatro pessoas brincando, era dois de um lado e dois do outro. Aí um tinha que arremessar a bola para acertar a lata do outro. Se ele errasse, a gente batia na bola e a bola ia longe, tipo um beisebol. E aí a gente corria atrás da bola. Eu achava muito divertido essa brincadeira. O finquim era assim, a gente pegava um pedacinho de madeira e fincava um prego na ponta e lixava o prego. A gente mesmo fazia o finquim. Como na minha época não tinha asfalto, a gente brincava muito na rua. E aí a gente fincava o finquim no chão e fazia um círculo. E ia fazendo círculos. Quem fizesse o círculo menor para impedir que o outro passasse, ganhava. E a birosca, que é chamado de peteca, acho que eles chamam de peteca ou boleba, era assim: a gente joga cinco petecas no chão e o outro joga cinco petecas no chão. Aí a gente escolhe uma e vai atirando até retirar as petecas do outro de um triângulo. Ah, entendi agora. Obrigada. E qual era seu melhor amigo? O meu melhor amigo era um rapaz deficiente, o nome dele é Cláudio. Ele era um rapaz muito bom e eu gostava muito de brincar com ele, porque as brincadeiras dele eram sempre brincadeiras muito simples.
Ele tinha problema mental e sempre ficava muito sozinho, e eu gostava de brincar com ele. Como foi seu tempo na escola? Meu tempo na escola foi muito bom. Eu sempre estudei no colégio militar, chamado Colégio Tiradentes, e nesse colégio a gente estudava, fazia as atividades da escola, mas levava a atividade para casa e ia de manhã e voltava próximo de 11h30, meio-dia. E eu sempre fui para a escola de bicicleta e voltei para a escola de bicicleta. E o que você queria ser na sua infância? O que você queria ser? Durante a minha infância, eu sempre participei muito com meu papai lá no trabalho dele. Ele era militar, né? Ele já faleceu e ele trabalhava em alguns setores internos na administração. Eu ia para o batalhão de vez em quando, lógico, não muito sempre, ficava lá mexendo nos papéis, brincando com ele. Mas eu também brincava muito com a minha mãe. Minha mãe era costureira, então enquanto ela não estava cuidando da gente, ela estava costurando. E eu brincava muito com as coisas de costura. Porque né? Era um pouquinho perigoso. Brincar com coisa de costura não é muito legal, mas. E que profissões o senhor teve? Eu tive, vamos lá, ó. A minha primeira profissão foi em frente à minha casa tinha um morro muito grande, um barranco. E aí um cara contratou uns meninos da rua para arrancar o barranco. E aí nós pegamos umas enxada, cavadeira, picareta e furamos aquele barranco e fizemos um buracão. E aí, na época, eu devo ter ganhado uns R$ 10 por fazer aquele serviço. Foi o meu primeiro dinheiro. E depois eu trabalhei numa loja de vender tecido, depois numa loja de vender material agropecuário, depois eu fui mecânico de motos, e depois eu trabalhei em banco, depois do banco eu entrei na polícia militar, e depois da polícia militar eu virei professor. E qual profissão o senhor mais gostou? Ou o senhor mais teve prazer em ser? A- Praticamente as 4 profissões que eu tive foram muito prazerosas. Primeiro, eu gostava muito da mecânica. Depois, eu gostava muito de trabalhar no banco. E eu gostava muito de ser militar e eu gosto muito de ser professor. E a da loja de tecidos, o senhor também gostou? Não, da loja de tecido não, porque eu tinha que tirar todas as coisas da estante para colocar para as pessoas experimentarem. E aí elas escolhiam muito pouco e eu achava aquilo muito ruim. E na loja de material agropecuário eu carregava muito sal. Os fazendeiros compravam sal, compravam arame, e eu tinha que carregar muito sal e muito rolo de arame. Tem um caso muito interessante que eu gostaria de contar para você. Na minha época, a gente não tinha muito dinheiro para fazer comida. E a minha mãe cozinhava feijão numa lata de, de tinta. E eu tinha que buscar serragem para essa lata de tinta. E aí eu ia lá na serraria, colocava pó na bicicleta e num saco, colocava o saco na bicicleta e vinha embora para casa. Chegava com a serragem em casa, socava a lata de fazer feijão, a lata de tinta com um pau em cima e um pau do lado, e aí eu preparava a lata para fazer o feijão. Ok. É, devia ser um pouquinho que nem na floresta, na sobrevivente. Pegar a serragem, queimar. É, gostei. Boa ideia. Qual profissão o senhor escolheu ser permanentemente e por que o senhor escolheu ela? Eu fui caminhando de algumas profissões em algumas profissões e hoje eu sou professor. Eu estou muito feliz por isso. Gosto muito de ensinar. Que bom. E o senhor alcançou o seu objetivo? Como? Sim, sim, alcancei o meu objetivo, porque eu sempre coloquei os meus planos na presença de Deus. E Deus sempre teve misericórdia de mim.
Que bom que ele teve, né? Senão o senhor não teria essa casa que o senhor tem. Que Deus é que faz a transformação. Amém. Que conselho o senhor daria aos jovens e adolescentes para alcançar os seus objetivos? Obediência. A bênção vem pela obediência. Então a gente precisa ser obediente, primeiro aos pais, se eles estão na presença de Deus, e obedecer a Deus, porque a gente tem que ter uma vida íntima com Deus, lendo a Bíblia, orando, e guardar o nosso coração. Quando a gente descobrir um momento ou um ambiente onde a gente vê que está fazendo coisas que não agrada a Deus, a gente tem que sair daquele ambiente. Eu sempre fugi desses ambientes. E o senhor é professor de crianças ou é de adultos? Eu sou professor de adultos. Em universidade? É, Ah, legal. Estou muito grato por te receber aqui. Obrigado e até a próxima reunião.